Podemos contratar 3 engenheiros recém-formados pelo seu salário. Sorriu ele durante a minha reunião de demissão. Nada pessoal, apenas corte de custos. O meu nome é Arthur Campos, 55 anos. Engenheiro de sistema sênior na Urbilar, Elidam, há 18 anos. Eu tinha construído toda a infraestrutura deles do zero, planeado cada expansão, mantido tudo a funcionar tão bem, que a administração se esqueceu do quanto a empresa dependia de mim, até que decidiram que não podiam mais pagar-me. Eu estava sentado em frente a Constantino Henriques, o novo diretor de tecnologia, que estava na empresa há apenas 6 meses. Ele usava óculos de grife e tinha um mestrado em gestão de empresas pela Universidade de Coimbra. Foi contratado para modernizar os processos, o que aparentemente significava despedir primeiro os funcionários mais experientes. O pacote de indemnização é generoso, disse Patrícia Lopes, dos recursos humanos, empurrando uma pasta pela mesa. 2 meses de salário múltiplos, mais os seus dias de férias acumulados. Eu assenti, peguei na pasta e disse: Obrigado, é tudo o que tem a dizer. Constantino pareceu quase desapontado. Talvez esperasse que eu discutisse ou ameaçasse com uma ação judicial, que lhe desse algo para contar ao conselho de administração sobre como eu estava a ser difícil. O que é que gostaria que eu dissesse? A maioria das pessoas na sua situação tem perguntas, preocupações. Eu encolhi os ombros. Parece-me bastante claro. Constantino e Patrícia trocaram olhares, ambos igualmente confusos com a minha calma. O que eles não entendiam era que eu não estava calmo. Eu simplesmente já tinha ultrapassado a situação. Há uma diferença. Bem, gostaríamos da sua ajuda na transição, continuou Constantino. A nova equipa de engenheiros precisará de alguma orientação sobre a arquitetura do sistema. Talvez um contrato de consultoria por algumas semanas. Vou pensar nisso, disse eu, embora soubesse que não o faria. Apertamos as mãos. Limpei a minha secretária sem reclamações. 18 anos de trabalho couberam numa caixa de cartão. Acenei em despedida de alguns colegas, que desviaram o olhar, envergonhados, com medo de que o mesmo destino os esperasse. Quando caminhava para o meu carro no estacionamento, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Simão Costa, o administrador da base de dados que eu tinha contratado há 12 anos. Isto é uma loucura, Arthur. A equipa toda está a passar-se. Eu não respondi. Em casa, sentei-me na minha varanda com vista para o rio Tejo em Lisboa. Bebi um copo de uísque e observei o pôr do sol. A minha esposa, Susana, colocou a mão no meu ombro. O que vais fazer agora? Eu encolhi os ombros. Algo há de aparecer. O que Constantino não sabia, o que ele não se deu ao trabalho de descobrir, era que eu não tinha apenas construído os sistemas deles. Eu tinha programado grandes partes sozinho, com documentação mínima, porque a empresa sempre se recusou a financiar uma equipa de documentação adequada. Só eu entendia as redundâncias profundas, as camadas de segurança ocultas, a complexa arquitetura de rede, e não tinha a intenção de explicar a ninguém. Comecei na Urbilar, Hélida, quando ainda se chamava Almeida Imobiliária, uma pequena empresa de gestão de imóveis com 4 complexos residenciais e uma dúzia de funcionários. Toda a sua infraestrutura de TI consistia em 2 computadores de secretária, um aparelho de fax e uma ligação à internet por dial-up. O proprietário, Frederico Almeida, tinha me recrutado de um projeto de consultoria no Porto. Estamos a expandir, disse-me ele. Precisamos de alguém que nos possa construir algo sólido. Ao longo de 18 anos, transformei esse sistema rudimentar num sistema integrado de gestão imobiliária que tratava de tudo, desde candidaturas de inquilinos e verificações de antecedentes, até pedidos de manutenção automatizados e cobrança de rendas em 35 propriedades em 2 distritos. Construí-o peça por peça, personalizei-o, expandi-o, refinei-o, enquanto a empresa crescia. Quando Frederico se aposentou há 5 anos, o seu filho, Lucas, vendeu a empresa a uma sociedade de participações, que a rebatizou para Urbilar LDA. Mantiveram-me impressionados com o que eu tinha construído, mas as coisas começaram a mudar. Novos executivos, novas prioridades. As metas trimestrais tornaram-se mais importantes do que a estabilidade a longo prazo.
Os sinais de alerta surgiram gradualmente. Primeiro, recusaram o meu pedido para uma equipa de documentação. Muito caro, disseram eles. Trataremos disso no próximo trimestre. Esse trimestre nunca chegou. Depois, começaram a trazer consultores, jovens com mestrados que falavam em revolucionar a gestão imobiliária e usar soluções baseadas na nuvem. Eles assistiam às minhas explicações sobre a arquitetura do sistema com os olhos vidrados, para depois recomendarem soluções prontas que não se integravam com a nossa infraestrutura personalizada. Eu continuei a resistir, explicando por que a abordagem deles não funcionaria, mostrando-lhes o código personalizado que tornava o nosso sistema único. Eventualmente, deixaram de me convidar para as reuniões de planeamento. Susana percebeu antes de mim. Eles estão a empurrar-te para fora, disse ela uma noite ao jantar. Precisas de te preparar. Eu descartei a ideia. Eles precisam de mim. Ninguém mais entende como o sistema todo funciona em conjunto. Isso pode ser exatamente o problema, respondeu ela. Há 6 meses, contrataram Constantino como novo diretor de tecnologia. Ele veio de uma empresa de software bancário e começou imediatamente a falar sobre padronização e substituição de sistemas legados. Contratou 3 engenheiros recém-formados, saídos da universidade, e mandou-os seguir-me fazer perguntas sobre o sistema. Eu respondi às perguntas deles, mas sabia que não compreendiam a complexidade. Como poderiam? Levei anos a construir aqueles sistemas, a entender as dependências, a criar as redundâncias que mantinham tudo a funcionar perfeitamente quando os problemas surgiam. Na semana passada, Constantino passou pelo meu escritório. Reunião rápida amanhã de manhã, disse ele casualmente. Apenas uma revisão trimestral. Eu devia ter previsto. A primeira chamada veio 2 semanas após a minha demissão. Eu estava no meu escritório em casa, a atualizar o meu currículo, quando o meu telefone tocou. Constantino Henriques. Deixei ir para o voicemail. Arthur, é o Constantino. Estamos a ter alguns problemas com o portal do inquilino. A equipa júnior está a trabalhar nisso, mas estão a ter dificuldades em entender algumas das tuas arquiteturas de código. Podes ligar-nos de volta? Seria apenas uma breve consulta. Apaguei a mensagem e voltei ao meu currículo. Mais 3 chamadas chegaram naquele dia. Cada voicemail soava cada vez mais desesperado. À noite, Simão enviou-me uma mensagem. O sistema esteve embaixo o dia todo. Os pedidos de manutenção não estão a ser processados. O Constantino está a passar-se. Na manhã seguinte, Patrícia Lopes, dos Recursos Humanos, ligou. Arthur, espero que estejas bem. Ligo porque gostaríamos de discutir um contrato de consultoria, apenas temporário, para ajudar com alguns problemas atuais do sistema. A remuneração seria muito generosa. Peguei no telefone. Quão generosa? 300 euros por hora, com um mínimo de 4 horas de trabalho. Vou pensar nisso e entro em contato, disse eu e desliguei. Sentei-me à mesa da cozinha, a olhar para o rio. Susana colocou uma chávena de café à minha frente. O que estás a pensar? Estou a pensar que eles estão finalmente a descobrir o meu verdadeiro valor. Nos 3 dias seguintes, as chamadas aumentaram. Constantino, Patrícia, até mesmo Lucas Almeida, que ainda estava no conselho de administração. O portal do inquilino estava embaixo. O sistema de agendamento de manutenção estava a dar erros. O processamento automático de pagamentos falhou, afetando milhares de residentes. Não respondi a nenhum deles. No 4º dia, chegou um e-mail da Moura Sistemas, S.A., um concorrente regional da Urbilar. Eles geriam menos propriedades, mas tinham expandido rapidamente. O e-mail veio do seu diretor de tecnologia, Henrique Moura, pessoalmente. Arthur, soube da sua situação na Urbilar. Sempre admiramos o seu trabalho à distância. Teria interesse em discutir oportunidades conosco? Queremos modernizar toda a nossa infraestrutura de gestão imobiliária. Pensei por um momento, depois respondi, marcando uma reunião para o dia seguinte. Naquela noite, enquanto Susana e eu preparávamos o jantar, a campainha tocou. Constantino Henriques estava na minha varanda, os seus óculos de grife ligeiramente tortos, o seu fato normalmente impecável, amarrotado. Arthur, desculpe aparecer sem avisar, mas temos uma emergência.
O sistema todo está embaixo, nada funciona. A equipa não consegue descobrir o que está errado ou como consertar. Encostei-me ao batente da porta. Isso parece sério. É sério. Precisamos da sua ajuda. O conselho de administração autorizou-me a oferecer-lhe uma taxa de consultoria substancial. 500 euros por hora, custe o que custar. Pensei na caixa de cartão na minha garagem. 18 anos de trabalho reduzidos a algumas recordações. Pensei em nada pessoal, apenas corte de custos. Pensei na equipa de documentação que eles nunca aprovaram. Lamento ouvir sobre as suas dificuldades, disse eu calmamente. Mas tenho uma entrevista de emprego amanhã. Algo há de aparecer, tal como eu pensei. Fechei a porta na sua cara de espanto e voltei para preparar o jantar. Pela primeira vez, desde a minha demissão, senti uma sensação de paz interior. Não era satisfação, não era justificação, apenas clareza. Eu não os ia ajudar a consertar o que eles tinham quebrado. A entrevista com o Henrique Moura correu melhor do que o esperado. Encontramo-nos num café no centro de Lisboa, longe dos escritórios de ambas as empresas. Acompanho o seu trabalho há anos, disse Henrique, mexendo com o seu café. O sistema integrado de gestão imobiliária que construiu na Urbilá é lendário no nosso setor. Ninguém mais tem algo comparável. Obrigado, disse eu. Levou tempo. É exatamente sobre isso que quero falar. Tempo. Queremos construir algo semelhante, mas não queremos começar do zero. Precisamos de alguém que entenda-se arquitetura, os pontos de integração, as camadas de segurança. Alguém que nos possa construir algo melhor do que o que existe por aí. Estou interessado. Henrique sorriu. Ótimo, porque estou pronto para lhe oferecer a posição de arquiteto de sistemas. Benefícios completos, opções de ações e um salário 20% superior ao que ganhava na Urbilar. Era uma boa oferta, quase demasiado boa. Porque eu? Perguntei. Existem engenheiros mais jovens por aí, mais baratos. Henrique riu. Você soa como o seu antigo empregador. Nós tentamos esse caminho. Contratamos 3 jovens engenheiros brilhantes das melhores universidades. Eles construíram-nos algo elegante e moderno que falha sempre, que temos mais de 100 utilizadores simultâneos. Não precisamos de barato, precisamos de confiável. Aceitei a oferta no dia seguinte. Entretanto, os problemas na Urbilar escalaram. Simão mantinha-me atualizado com mensagens ocasionais. O sistema tinha falhado completamente no início. Mais tarde, algumas funções parciais foram restauradas de forma improvisada, mas os módulos centrais continuavam a falhar. Eles tinham contratado uma empresa de consultoria cara, especializada na recuperação de sistemas legados. Uma semana depois de eu começar a namorar sistemas, Constantino ligou novamente. Arthur, por favor, isto está a ficar sério. Perdemos o acesso aos registros de pagamento dos últimos 3 meses. Os inquilinos estão a reclamar de cobranças indevidas. A equipa de consultoria diz que precisa da sua contribuição sobre a estrutura da base de dados. Fui tentado a ignorar, mas algo me fez atender. Constantino, estou empregado no outro lugar agora. Contrato de exclusividade. Receio não poder ajudar. Dobramos o que quer que eles te estejam a pagar por apenas 2 dias do seu tempo. Não se trata de dinheiro. Então, do que se trata? Vingança? Estás a gostar de nos ver a lutar? Fiz uma pausa, ponderando a minha resposta cuidadosamente. Não, Constantino. Não estou a gostar. Mas você tomou uma decisão de negócios. Decidiu que a minha experiência não valia o custo. Agora está a descobrir o que isso realmente significa. O conselho de administração quer falar sobre o seu regresso. Salário integral mais um bônus de contratação. Por um momento, senti uma centelha de satisfação, mas ela desapareceu rapidamente. Voltar não resolveria nada. Os mesmos executivos que decidiram que eu era dispensável estariam à espera da próxima oportunidade para cortar custos. Agradeço a oferta, mas assumi um compromisso com a Moura Sistemas. A voz de Constantino tornou-se mais dura. Sabe, pode haver consequências legais se descobrirmos que tornou os nossos sistemas deliberadamente difíceis de manter. Cláusulas de não concorrência, questões de propriedade intelectual. Aí estava a ameaça que eu esperava.
O sistema está exatamente como estava quando a empresa recusou repetidamente os meus pedidos para uma equipa de documentação. Respondi de forma equilibrada. Cada linha de código pertence à Orbilar, como estipulado no meu contrato de trabalho. Não levei nada comigo a não ser a minha experiência, mas sinta-se à vontade para que os seus advogados contactem os meus. Desliguei, as mãos a tremer ligeiramente, não de medo, mas de raiva que não me tinha permitido sentir até agora. A acusação de que eu os tinha sabotado de alguma forma foi o insulto final. Na Moura Sistemas, comecei de novo, construindo sistemas corretamente desde o início, com documentação completa, programas de formação para a equipa de engenharia e redundâncias que impediriam o tipo de catástrofe que a Urbilar estava a viver. Eu não olharia para trás, mas também não os ajudaria. Algumas lições tinham de ser aprendidas da maneira mais difícil. Um mês depois de eu começar na Moura Sistemas, recebi uma visita inesperada no meu novo escritório. Simão, o meu antigo administrador de base de dados, estava de pé, desajeitado, na porta, segurando uma mala de portátil. "Tens tempo para almoçar?" perguntou ele. Com sanduíches num restaurante próximo, Simão atualizou-me sobre o caos na Orbilar. "É pior do que pensas", disse ele, baixando a voz apesar da multidão barulhenta do almoço. Eles perderam o acesso a dados históricos dos últimos 3 anos. Os sistemas de backup estão de alguma forma corrompidos. A empresa de consultoria diz que talvez tenham de reconstruir do zero. Não fiquei surpreendido. O sistema de backup tinha várias redundâncias e protocolos de segurança que precisavam de ser seguidos com precisão. Saltar um único passo e todo o processo falharia de uma forma projetada para proteger os dados dos inquilinos contra acesso não autorizado. "Isso não é tudo", continuou Simão. "Encontrei algo enquanto tentava explicar o sistema de processamento de pagamentos aos consultores. O Constantino planeou a sua demissão durante meses. Ele teve reuniões com o conselho de administração e convenceu-os de que a sua infraestrutura personalizada era demasiado cara para manter. Como sabes isso?" Simão tirou o seu portátil e mostrou-me uma série de e-mails que ele tinha descoberto nos arquivos do sistema. E-mails entre Constantino e o conselho de administração, discutindo o plano de redução de pessoal para profissionais experientes, nomeando-me como o primeiro alvo. Ele disse-lhes que podiam substituir-te por engenheiros mais baratos e mudar para soluções prontas em 6 meses, disse Simão. Ele projetou uma poupança anual de custos de mais de 1 milhão de euros. Li os e-mails, sentindo um estranho distanciamento. Uma linha de Constantino chamou-me especialmente a atenção. Os sistemas personalizados de campo são desnecessariamente complexos. Ele tornou-se indispensável de propósito, não por necessidade. "A mais", disse Simão, "a sociedade de participações que detém a Orbilar planeia vender. Eles têm vindo a preparar isso há mais de um ano. Constantino foi trazido especificamente para cortar custos e fazer a empresa parecer mais lucrativa antes da venda. Agora tudo fazia sentido. A pressão para a padronização, a resistência à documentação adequada, o foco súbito na redução de custos com profissionais experientes. Não se tratava de melhorar a empresa. Tratava-se de a embelezar para uma revenda rápida. "Por que me estás a mostrar isto?" perguntei. Simão fechou o portátil. "Porque me demiti ontem. E não sou o único. Metade do departamento de T e saiu. Os consultores estimam pelo menos 6 meses para a recuperação total da funcionalidade, talvez mais." Ele hesitou. "E porque o maior cliente da Orbilar, a Fonseca Gestão Imobiliária, está a pensar em sair. Eles perderam a confiança no sistema de gestão." Pensei nas implicações. A Fonseca representava quase um terço da receita da Orbilar. Perdê-lo seria devastador, especialmente com uma venda pendente. "O que vais fazer agora?" perguntei. Simão sorriu. "Na verdade, eu esperava que a Moura Sistemas talvez estivesse a contratar administradores de base de dados. Mais tarde naquela tarde, falei com o Henrique sobre trazer o Simão para a equipa. Ele concordou imediatamente. Estávamos a construir uma equipa, tijolo por tijolo, com pessoas que entendiam o que significava criar sistemas que durassem. Naquela noite, recebi outra chamada de Constantino. Desta vez, a sua voz tinha perdido o tom autoritário. "Arthur, por favor. A situação é crítica. A Fonseca ameaça cancelar o contrato.
O conselho de administração está a questionar as minhas decisões. Precisamos da sua ajuda. Lamento, Constantino, não posso ajudar. Diz o teu preço, qualquer coisa. Não se trata do preço. Trata-se de respeito pela experiência, pelo trabalho que é investido em construir as coisas corretamente desde o início. A linha ficou em silêncio por um momento. Você sabia que isto ia acontecer, disse ele finalmente. Você sabia exatamente o que ia falhar e quando. Não, Constantino. Eu só sabia o que tinha construído e o que era necessário para o manter. Informação que tentei partilhar muitas vezes. Terminei a chamada sem triunfo ou arrependimento, apenas com a certeza silenciosa de que algumas lições só podem ser aprendidas através do fracasso. A oportunidade surgiu mais depressa do que o esperado. 2 meses após a minha entrada na Moura Sistemas, Henrique chamou-me ao seu escritório. Acabei de falar com Mário Fonseca, disse ele, referindo-se ao CEO da Fonseca Gestão Imobiliária. Eles vão cancelar oficialmente o seu contrato com a Urbilar no próximo mês. Querem saber se podemos assumir o portfólio deles. A Fonseca Gestão Imobiliária geria cerca de 4.000 unidades residenciais no norte de Portugal. Isso mais do que duplicaria as operações atuais da Moura Sistemas. Ainda não estamos prontos para essa escala, admiti. O novo sistema está a progredir, mas está apenas a meio. Henrique inclinou-se para a frente. O que seria preciso para estarmos prontos, se tivéssemos de estar? Pensei nisso. Mais 3 engenheiros experientes, infraestrutura de servidores dedicada e pelo menos 12 semanas de tempo de desenvolvimento. Mesmo assim, seria apertado. O Mário está desesperado. O fracasso da Urbilar está a prejudicar a reputação deles com os inquilinos. Ele está disposto a dar-nos 12 semanas e a financiar a expansão da infraestrutura. Esse foi o momento, o ponto de viragem. Se a Moura Sistemas assumisse a Fonseca e tivesse sucesso, isso nos estabeleceria como um concorrente sério no setor. Se falhássemos, poderia afundar ambas as empresas. Deixa-me pensar na arquitetura, disse eu. Apresento-te um plano amanhã. Naquela noite, mal dormi. Esbocei diagramas de sistema. Mapeei caminhos de migração de dados. Ponderei desafios de escalabilidade. De manhã tinha um plano, ambicioso, mas exequível. Uma abordagem híbrida que nos permitiria integrar as propriedades da Fonseca em fases, minimizando as interrupções. Quando eu o apresentei a Henrique, ele estudou-o cuidadosamente. Isto é sólido, disse ele finalmente. Mas vejo que planeaste uma fase de documentação extensa, que adiciona 3 semanas ao cronograma. Isso não é negociável, respondi. Foi nisso que a Orbilar falhou. Documentamos tudo desde o primeiro dia. Treinamos a equipa em cada componente sem pontos únicos de falha. Henrique acenou. Confio na sua palavra. Vamos avançar. As semanas seguintes foram intensas. Contratamos mais 5 engenheiros, incluindo 2 que tinham saído recentemente da Orbilar. Simão construiu uma ferramenta de migração de base de dados, que podia traduzir a estrutura de dados da Orbilar para o nosso novo sistema. Eu projetei uma arquitetura modular que podia crescer com as necessidades da Fonseca. A meio do projeto, recebi um e-mail de Lucas Almeida, o filho do antigo proprietário, que ainda estava no conselho de administração da Urbilar. Arthur, quero pedir desculpa pela forma como as coisas terminaram. O conselho de administração foi enganado sobre as consequências da sua demissão. Constantino foi afastado do cargo de diretor de tecnologia. Estamos a lutar para recuperar e a saída da Fonseca vai atingir-nos duramente. Se alguma vez estiveres interessado em voltar, a porta está aberta. Eu não respondi. 10 semanas dentro do nosso prazo de 12 semanas, estávamos prontos para uma implementação faseada. A região mais pequena da Fonseca, com 2.000 unidades no Alentejo, migraria primeiro. Se fosse bem sucedido, as restantes regiões seguiriam. No dia anterior à migração, Henrique chamou-me novamente ao seu escritório. Um rosto familiar esperava. Mário Fonseca, em pessoa. Então você é o arquiteto de sistemas, disse Mário, levantando-se para me apertar a mão. O Henrique falou-me muito de si. Espero que só coisas boas. Mário sorriu. Ele disse que nos construiu algo que não falha cada vez que adicionamos uma nova propriedade, algo que crescerá conosco. Esse é o plano.
Também ouvi dizer que trabalhava na Urbilar. Assenti, incerto sobre onde ele queria chegar. Eles estão em apuros, sabe? A sociedade de participações está a tentar vender, mas com a saída da Fonseca e o sistema deles ainda não totalmente funcional, não estão a encontrar muitos compradores interessados. Ele fez uma pausa. Exceto um. Quem é? Perguntei, embora suspeitasse da resposta. Moura Sistemas, disse Henrique. Estamos a considerar fazer uma oferta, com um desconto significativo sobre o valor de há 6 meses. Olhei de um para o outro, processando as implicações. Se isso acontecer, continuou Mário, gostaríamos que alguém que entende ambas as empresas liderasse a integração. Alguém que possa salvar o que é valioso na infraestrutura da Urbilar, enquanto transita tudo para a vossa nova arquitetura. Está a perguntar que eu estaria disposto para trabalhar nisso, esclareci. Henrique acenou. Só se a minha aquisição lhe se concretizar e só se concordares. Pensei na ironia. O sistema que eu construí, as pessoas que formei, a empresa que me descartou, tudo potencialmente voltaria para a minha gestão. Estaria disposto, disse eu finalmente. Mas tenha uma condição. Fazemos as coisas como deve ser. Documentação completa, formação adequada, sem atalhos. Concordado, disse Henrique. Aprendemos essa lição. Quando voltei para o meu escritório, não senti satisfação, nem desejo de vingança, apenas a simples alegria de saber que o bom trabalho, feito corretamente, acaba por falar por si. Henrique e eu caminhamos pelo escritório, cumprimentando os antigos funcionários da Urbilar, que permaneceriam durante a transição. Alguns desviaram o olhar envergonhados, outros sorriram aliviados. Alguns, aqueles que tinham trabalhado de perto comigo ao longo dos anos, acenaram com um entendimento silencioso. Constantino tinha saído, juntamente com a maioria dos executivos que tinham aprovado a minha demissão. Lucas Almeida tinha ficado como consultor, ajudando a facilitar a transição com os clientes antigos. Quando chegamos à sala dos servidores, o meu antigo domínio, parei. Através do vidro, pude ver o hardware que eu tinha especificado, as luzes a piscar dos sistemas que eu tinha projetado. Queres entrar? Perguntou Henrique. Não é preciso, respondi. Vamos migrar tudo para a nova infraestrutura de qualquer maneira. Na grande sala de conferências, o pessoal restante da Urbilar tinha se reunido para o anúncio. Henrique apresentou-me como o diretor de integração, que supervisionaria a fase de transição técnica. Muitos de vocês já conhecem o Arthur, disse ele. Ele construiu os sistemas originais que mantiveram esta empresa a funcionar por quase 2 décadas. Agora, ele vai guiar-nos na integração das tecnologias de ambas as empresas em algo melhor do que qualquer uma delas tinha antes. Ao olhar para os rostos, alguns familiares, outros novos, não senti triunfo nem vontade de dizer "eu avisei". De que serviria? Em vez disso, falei brevemente sobre o plano de transição, o cronograma, o apoio que estaria disponível para todos durante o processo. Sublinhei que ninguém seria deixado para trás por causa de medidas de austeridade. A ironia não passou despercebida a ninguém na sala. Um ano após a aquisição, a Moura Soluções Imobiliárias Integradas tinha se tornado a maior empresa de gestão imobiliária do norte de Portugal. A migração estava concluída. Todas as propriedades funcionavam agora no novo sistema que eu tinha projetado, totalmente documentado, com pessoal adequado e a funcionar sem problemas. Numa manhã clara de outono, dirigi-me ao escritório para uma última reunião com o Henrique. As folhas, ao longo do tejo, tinham se transformado em tons vibrantes de vermelho e dourado, um cenário adequado para o encerramento deste capítulo. O conselho de administração aprovou uma proposta, disse Henrique assim que me sentei. O departamento de formação técnica será lançado no próximo trimestre. Terás total autonomia para projetar o currículo e contratar instrutores. Essa tinha sido a minha condição para ficar após a conclusão da integração. Não um título mais alto ou mais dinheiro, mas a criação de um departamento dedicado a formar a próxima geração de engenheiros de sistemas e arquitetos, ensinando-os não apenas a programar, mas a construir coisas que durassem. Obrigado, disse eu. Isso significa muito para mim. Não, obrigado a ti,
respondeu Henrique. O que construíste aqui é notável. Não apenas a tecnologia, mas a cultura em torno dela. A documentação, a partilha de conhecimento, a ênfase na qualidade em vez de soluções rápidas. Mais tarde naquela tarde, limpei o meu escritório de integração. Ao contrário da minha saída apressada da Urbilar, esta era uma transição planeada para o meu novo papel. Enquanto arrumava as minhas coisas, Lucas Almeida bateu à porta. "Tens um minuto?" perguntou ele. Fomos para o pequeno pátio em frente ao edifício. "O meu pai perguntou por ti", disse ele. "Ele está aposentado no Algarve agora, mas ainda acompanha as notícias da empresa. Ficou feliz por saber que estavas de volta, de certa forma." "Como está o Frederico?" perguntei. "Bem, ele pesca muito." Lucas fez uma pausa. Ele sempre disse que deixar-te ir seria o maior erro que esta empresa poderia cometer. Acontece que ele tinha razão. Assenti, incerto sobre o que dizer. "Aprendi algo com tudo isto", continuou Lucas. "O valor nem sempre é visível até desaparecer." Enquanto conduzia para casa ao longo da margem do rio, pensei no valor, na experiência, no cuidado com que algo é feito, em fazer as coisas bem desde o início, nos sistemas construídos para durar e nas pessoas que os constroem. Eu não tinha procurado vingança. Não precisei. Simplesmente segui em frente. Construí algo melhor, algo que sobreviveria a qualquer decisão ou pensamento a curto prazo. Às vezes, a melhor resposta para ser subvalorizado é simplesmente provar o seu valor noutro lugar e deixar os resultados falarem por si. E você? Já construiu algo que outros não souberam apreciar? Escreva nos comentários de que cidade está a assistir e o que teria feito no lugar do Arthur. Se conhece alguém que está a passar por uma situação semelhante, alguém cujo trabalho não é reconhecido, partilhe esta história com essa pessoa. Às vezes, precisamos de nos lembrar que o verdadeiro valor sempre prevalece. E se ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro agora e garanta vantagens exclusivas. Um selo especial ao lado do seu nome nos comentários, vídeos apenas para membros e muito mais. O link está logo abaixo deste vídeo. Subscreva o canal, ative o sino e diga-nos nos comentários o que pensa. Até a próxima!